E aqui é um ponto interessante que eu quero deixar claro pra gente, que aqui a gente não está falando de pessoas. Tá bom? Novamente eu gosto de enfatizar isso. A gente não está falando de uma pessoa específica, a gente não está falando de pessoas, né, que creem realmente nessa instituição. Né? Eu, como eu falei, em uma parte da minha vida eu também pertenci à Igreja Católica, mas aqui o que a gente está fazendo? Estudando a Bíblia e depois confirmando as profecias bíblicas da história. Então é muito bom a gente enfatizar isso. Tá? Aqui não, a gente não está falando a respeito de pessoas e nem falando a respeito de um determinado grupo, mas estamos falando como que essa instituição ela se encaixa dentro das profecias. Agora, olha só, vamos ver as atividades desse chifre e confirmar ela na história. Então a gente viu que uma das atividades é um reino que surge entre os 10 e a continuação de Roma, tá certo? E aqui nesse livro ainda do Henry Feyerabend, ele diz o seguinte: o 11º chifre surgiu entre os 10. O papado fez sua aparição no território de Roma Imperial entre as nações da Roma dividida. O chifre pequeno surgiu na cabeça do animal, simbolizando Roma pagã, e é, portanto, continuação da religião romana e do seu domínio. Ela ocupa a mesma capital e é um poder romano. Historiadores descrevem-na como uma nova Roma erguida sobre as cinzas da velha. O papado a chama de Santa Igreja Romana, a Igreja Católica Romana. E aqui está o modo como é descrito por um escritor católico. Então aqui o James Coney, ele é um escritor católico, e é ele falando a respeito da Igreja de Roma. Muito tempo atrás, quando Roma, pela negligência dos imperadores ocidentais, foi deixada à mercê das hordas bárbaras, os romanos voltaram-se para uma figura buscando auxílio e proteção, e pediram a ela que os governasse. E assim, dessa maneira simples de conceder o melhor título de todos para os direitos reais, começou a soberania temporal dos papas. E caminhando mansamente até o trono de César, o vigário de Cristo tomou o cetro diante do qual imperadores e reis da Europa iriam prostrar-se em reverência durante muitos séculos. Percebe que ele surge entre os 10, esse poder, é uma continuação de Roma, e ele se torna mais poderoso do que os demais? Aqui é um escritor católico, James Conway, e ele fala a respeito disso. Né? Depois que Roma foi dividida, o povo ficou ali de Roma, né? Ficou sem nenhuma proteção, e eles encontraram na figura do Papa, aquele que poderia liderá-los. E assim o foi. Olha só, um reino que começa pequeno, um reino que é diferente dos outros 10. E aqui a gente tem um texto que fala a respeito da origem do papado. Ele diz o seguinte: no 5º século destacou-se sobremaneira a figura de Leão I, considerado por muitos o primeiro papa. Leão exerceu um papel estratégico na defesa de Roma contra as invasões bárbaras. Tá vendo como a história vai se relacionando? O Papa ele tomou a dianteira ali para proteger Roma. Além disso, ele defendeu explicitamente a autoridade papal, articulando mais plenamente o texto de Mateus, capítulo 16, verso 18, como fundamento da autoridade dos bispos de Roma como sucessores de Pedro. Dentre os dois poderes legítimos que Deus criou para governar no mundo, o poder espiritual, representado pelo Papa, tinha supremacia sobre o poder secular, sempre que os dois estavam em conflito. Essa palavra foi dita por Gelásio I, que foi também o Papa que sucedeu Leão I. Então ele diz, né, que pelos poderes que foram dados para governar o mundo, o poder espiritual, que é representado pelo Papa, ele tem supremacia sobre os outros. Então, quando houver um conflito entre um poder secular e um poder religioso, né, ou um poder espiritual, o poder espiritual ele vai prevalecer. E aqui no final diz o seguinte: algumas décadas antes, o pai de Carlos Magno, que era Pepino, ele havia cedido à igreja os amplos territórios do centro e norte da Itália, que vieram a constituir os estados pontifícios. Isso fez dos papas governantes seculares, como os demais soberanos europeus. Por vários séculos, os papas teriam um relacionamento estreito e muitas vezes altamente conflitivo com esses governantes. Mas a sua autoridade como líderes máximos da Igreja Ocidental não seria questionada. Percebe aqui que ele realmente se tornou um reino diferente dos 10, porque ele acumulou poderes seculares e também poderes religiosos. E o que a profecia nos revela, né, que ele começa pequeno, mas depois ele se torna grande e forte, também a gente consegue comprovar na história. Minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.